Vou passar a oportunidade agora para minha filha Raíra, para ela estar orando pelas ofertas, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja, que a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Amém. Vamos ficar de pé para nós fazermos uma oração no Senhor Jesus. E os irmãos que trouxeram os seus dízimos e suas ofertas podem ofertar na casa do Senhor. Senhor, abençoe, Senhor, mais uma noite nós estamos aqui, ó Pai, na casa do Senhor, para te adorar e bendizer o teu santo nome. E que também a paz eu possa te abençoar, não só financeiramente, mas também espiritualmente, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E também a paz eu possa abençoar cada irmão, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, para que eles também possam abençoar a tua obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pega fogo, onde o crente Pentecoste põe os pés. Pega fogo, orando sempre para não perder a fé. Se Jesus vier agora, muitos crentes vão ficar. Gente que fala do outro lá no céu não vai entrar. Hoje é dia de conserto, vamos todos consertar. Jesus é bom, Ele vai te perdoar. Jesus é bom, Ele vai te perdoar. Pega fogo, onde o crente Pentecoste põe os pés. Pega fogo, orando sempre para não perder a fé. Se Jesus vier agora, muitos crentes vão ficar. Crente que fala do outro lá no céu não vai entrar. Hoje é dia de conserto, vamos todos consertar. Jesus é bom, Ele vai te perdoar. Jesus é bom, Ele vai te perdoar. É a verdade, em nome do Senhor Jesus. Glórias, aleluia. Deus santo. Glória a Deus, aleluia. Vou passar a palavra agora, né? Para o nosso pastor Márcio Júnior, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada Deus com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? É um motivo de muita alegria nós poder ter essa oportunidade e aproveitar essa oportunidade nessa noite. A saber, irmãos, que cada dia que nós vivemos sobre a terra, é Deus nos dando a oportunidade para que nós alinhamos as nossas vidas com a palavra dEle, com a vontade dEle, para que assim nós podemos receber aquela promessa que Jesus disse que é a casa do Pai dele, para que na hora que chegar a nossa hora de partida, ou a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós poder herdar a vida eterna. Então nós não podemos ficar dormindo, nós não podemos cochilar e nós não podemos olhar o que os outros estão fazendo. Nós devemos sim seguir os exemplos dos homens e das mulheres de Deus que estão firmes, né? Que estão seguindo, que estão na luta, que estão na marcha, lutando para obter a vida eterna, né? Aqui na Escritura Sagrada, se a gente começar a ler lá de Gênesis, tem homens e tem mulheres que fez escolhas de seguir o Jesus pelo caminho e permaneceu firme. E muitos também abandonaram a fé no meio do caminho, muitos voltaram para trás, muitos negaram o propósito, e a Bíblia vem dizer que aquele que pega no cabo do arado não pode olhar para trás. Então nós devemos ficar firmes, buscando auxílio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que assim nós encontremos força, nós encontramos aquilo que nós necessitamos para nós continuar firme na fé. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo e nós temos que ser perseverantes. No dia que nós aceitamos Jesus, nós temos que ser perseverantes. Porque Jesus, Ele não promete facilidade para ninguém que aceita. Ele falou que o caminho é difícil. Ele falou que ia ter luta. Ele falou que ia ter dificuldade.
A Bíblia relata do dia mau. Então tem muitas dificuldades. Mas a Bíblia também fala que nada pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode. A Bíblia tem muitas promessas de vitória. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se perdeu. Mas a Bíblia também diz que aquele que está em Cristo jamais do que vencedor, se nós permanecer firmes na fé. A Bíblia também diz que aquele que construía a sua casa na rocha, vem o vento, vem enchente, a tempestade bate forte contra aquela casa, mas ela continua firme, porque está firmada na rocha, e a rocha é Cristo. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto aqui, de um assunto que a maioria das pessoas não gosta muito, mas é um assunto bíblico, como nós temos o dever de pegar as Escrituras Sagradas, né? Nós chegamos aqui nessa noite para ouvir, adorar a Deus, orar a Deus, adorar a Deus e ouvir a palavra de Deus, para que nós podemos ser libertos. É uma doutrina, exortações e corrupções dos últimos tempos. Exortações, corrupções nos últimos tempos. Então, por quê? O autor aqui está exortando as corrupções que vai acontecer nos últimos tempos, né? E cada dia que passa, irmãos, nós estamos aproximando mais do fim, não é verdade? Cada dia que passa, nós estamos aproximando mais do fim. E quando vai chegando no fim, as coisas vão se estreitando. As coisas vão ficando pior, porque a Bíblia diz que o Deus desse mundo, quem é o Deus desse mundo? Satanás. E o único povo que não está debaixo da corrupção do mundo, que a corrupção é feita pelo Satanás, o único povo que não está debaixo dessa corrupção é os cristãos, aqueles que aceitaram a fé, aqueles que lutam contra a corrupção desse mundo, que não aceitam os dados, que não aceitam as doutrinas do mundo, que não aceitam a sedução do mundo, que não aceitam as vaidades do mundo, que não aceita seguir o conselho do mundo, o conselho do ímpio, é os cristãos que lutam contra. E esses cristãos, eles são perseguidos, são afrontados. E nós estamos caminhando com uma época que já está assim, mas ainda vai estreitar mais. Que o certo parece que está errado. E o errado parece ser certo, mas só parece. E cada dia que nós vamos vivendo aqui na Terra, as coisas vão ficando pior. A pessoa que vive uma vida honesta, parece que ele está errado. Ele não tem lugar nessa terra. Vai chegar um ponto que ele não vai ter lugar aqui nessa terra. E é o Ló. Quando eu estudo a passagem do Ló, a Bíblia diz que um justo, no meio de muitos injustos, ele vivia agoniado todos os dias em ver e ouvir as coisas más que os homens faziam. Ele não podia falar nada, porque era ele contra o resto. Era ele contra o resto. E nós estamos caminhando por esse caminho. A mulher que vive uma vida honesta, que honra o marido, ela parece ser boba. Na boca das pessoas, ela é boba demais. O filho que obedece os pais, na boca de muitas pessoas, dos colegas dele, que menino é bobo demais, não faz nada, não sai de casa, não vai para fora, fica só ouvindo o pai dele assim. O funcionário que é bom, um funcionário honesto da empresa, ele é tratado como bobo. Puxa saco, fala. Assim. Então o mundo, irmão, lá vai de mal a pior. E as pessoas que estão aqui no mundo, lá vai seguindo isso aí, lá vai seguindo a doutrina do mundo. Daqui uns anos, daqui 10 anos, você vai ver o tanto de casamento que vai ter com homem e com mulher.
Não vai ter mais. Mas homem com homem ela vai só aumentando. E mulher com mulher também vai só aumentando. O tanto de menina jovem que está namorando com outra menina é fora de série. Porque o certo o errado parece que está, e o certo parece que está errado. Então hoje nós vamos entender um pouco por que essas coisas estão acontecendo. Por que muitas pessoas hoje já não pesam pela palavra de Deus, já não pesam pelos ensinamentos que vêm lá de trás. Agora nós somos modernos, agora é a nossa geração, agora é outra época. A sua época já passou, seu tempo já passou já. Agora é o nosso tempo. E é por causa de um tempo novo, uma doutrina nova, por isso que tem muito assassinato, muita separação de casamento, muitas famílias destruídas, porque eles não seguem os ensinamentos dos pais, nem das pessoas antigas, nem das pessoas de bem, e muito menos da Escritura Sagrada. Eles seguem, cada um vai seguir o seu caminho. Né? E se nós seguirmos o nosso caminho, nós sabemos para onde nós vai ser o nosso destino. E só tem um caminho que vai nos levar para a casa do Pai. Né? O caminho é Jesus. Se eu seguir meu caminho, a Cida segue o caminho dela, a Juscelene segue, o Júnior segue, o Miguel segue e a Juscelene segue o caminho. E aí o que vai acontecer? Cada um vai com um destino, cada um vai fazer uma coisa diferente. Né? E aí não vai chegar na casa do Pai. Porque para ir para a casa do Pai só tem um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, né? Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante. Timóteo 3, 1. Glória a Deus. Exortações, corrupções nos últimos tempos. A paz seja Deus. Glória a Deus. Exortações, corrupções nos últimos tempos. Então aqui, Paulo está ensinando Timóteo como exortar a corrupção nos últimos tempos. Né? Glória a Deus. Aleluia. Santo, maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Então vamos fazer a leitura. Todos encontraram? 2 Timóteo 3, 1. Glória a Deus. Você que está distante, longe do Senhor, por uma pequena coisa você desviou. Volta para a igreja onde aceitou, e nunca se esqueça o primeiro amor. Volta, filho meu, agora. Volta, filho meu, agora. Meu sangue por te verti, não quero te ver do lado de fora. Meu sangue por te verti, não quero te ver do lado de fora. Você que já orou e já profetizou, em línguas estranhas muitas vezes falou. Volta para a igreja onde aceitou, e nunca se esqueça o primeiro amor. Volta, filho meu, agora. Volta, filho meu, agora. Meu sangue por te verti, não quero te ver do lado de fora. Meu sangue por te verti, não quero te ver do lado de fora. A igreja do Senhor já vai subindo, já vai subindo, já vai subindo. A igreja do Senhor já vai subindo, já vai subindo, já vai subindo. Quem subiu, subiu, subiu. Quem ficou, ficou, ficou. Vai subindo a igreja do Senhor. Quem subiu, subiu, subiu. Quem ficou, ficou, ficou. Vai subindo a igreja do Senhor. Quando tem
Muitos crentes vão se embarcar, quando o trem da salvação passar. Muitos crentes vão se embarcar. Jesus, como maquinista, vai ficar com pena dos que vão ficar. Jesus, como maquinista, vai ficar com pena dos que vão ficar. Ele vem, com destino a Jerusalém. Ele vem, com destino a Jerusalém. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilhas, faz milagre aparecer. Repreende o inimigo, batiza os que creem. Derrama fogo santo, Senhor, manda poder. Senhor, manda poder, Senhor, manda poder. Opera maravilhas, faz milagre aparecer. Repreende o inimigo, batiza os que creem. Derrama fogo santo, Senhor, manda poder. É aquele homem que carregava a cruz. Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Quem é aquele homem que carregou a cruz? Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Seu nome é Jesus, Jesus de Nazaré. Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Seu nome é Jesus, Jesus de Nazaré. Eu não conhecia ele, mas agora eu sei quem é. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a tua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanimes com a tua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. O que tu precisa, conta pra Jesus. O que tu precisa, conta pra Jesus. Glória a Deus, né? Glórias a Deus. É verdade que alguns problemas que nós enfrentamos na vida, nós precisamos de ir nos médicos humanos, né? Nos médicos naturais. Mas tem problemas que nós só encontramos solução só em Jesus, né? Conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor, né? E por isso, por esse motivo, as pessoas vão até o médico. Às vezes os hospitais estão cheios, né? Porque as pessoas vão buscar socorro e tem que ir mesmo, né? Porque nós temos uma carne, que às vezes fica enfermo, nós temos problemas naturais. Mas a maioria dos problemas que tem na terra são espirituais. E as pessoas não contam para Deus. As pessoas não vão a Jesus. Jesus, ele fala, nos chama, venha a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, e eu aliviarei. Seja meu seguidor, aprenda comigo, porque eu sou bondoso, tenho coração comigo, em mim você encontrarão descansos para a vossa alma. Quando a enfermidade chega na alma do homem, não existe remédio para a alma. Quem já viu remédio para a alma? Conta para Jesus aonde é o seu problema, onde é a sua dor. Ele é o remédio para a alma do homem. Não existe um medicamento para a alma. Não existe um aparelho que chega na alma do homem a não ser essa palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela faz separação entre a alma e a medula do homem. Ela vai no lugar mais profundo do homem e cura, e corta, e opera, e sara, e salva a alma do homem. Amém? Então nós vamos lá ler o trecho, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Diz assim: sabei, porém, isso, que nos últimos dias
sobrevirão tempos difíceis, porque haverão homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto naturais, irrepreensíveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, sem amor para os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o eficaz delas, desse afastaste, porque desses numerosos são os que se introduzirão na casa e levarão cativos mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas a várias concupiscências. Até. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele está tratando o assunto dos fins dos tempos. Ele está tratando as coisas que iam acontecer nos fins dos tempos. E ele fala exortar a corrupção dos últimos tempos. Se a gente for ler essa passagem, a gente vai perceber por que o mundo está ruim desse jeito. Porque no versículo 1 fala assim: sede, porém, saber, porém, isso, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo. Amante das coisas, amante do corpo, amante da casa, do carro. A idolatria pessoal. Eu mesmo vou me idolatrar. Eu mesmo vou fazer de mim um Deus. Vou fazer de mim a última bolacha do pacote. E está assim. Alguns idolatram o seu corpo, vai para a academia, gasta todo o seu tempo na academia para ficar fortão, aí para mostrar, tem que andar sem camisa. Tirar a camisa, ou vestir uma camisinha, uma regata, amante de si mesmo. As mulheres também amantes de si mesmo, veste roupas para chamar a atenção de todos. Quer ser a última bolacha do pacote. Então o apóstolo já está repreendendo isso aqui. Essa escritura sagrada foi escrito depois da ressurreição de Cristo, aproximadamente 70 anos depois que Cristo ressuscitou e subiu ao céu. Isso aqui foi escrito. Quantos anos? 70 anos. E quantos anos que já se passou? 70 anos depois da ressurreição de Cristo. E quantos anos já se passaram? 2025 anos já se passaram. E agora nós estamos caminhando para o fim dos tempos. A parte do Então nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Amante de si mesmo. A primeira coisa que o apóstolo ele repreende aqui, que ele exorta aqui, é que o homem é amante de si mesmo. Vamos continuar. Avarentos. Avareza, querer tudo para si mesmo. Não divide nada. Tudo eu. Passa em cima do outro. Dá prejuízo ao outro. Avareza. A pessoa não quer conseguir as coisas com seus próprios suor. Não. Quer dar prejuízo, faz planos para dar prejuízo ao outro. Tira até de quem tem pouco. Avareza. São pessoas avarentas, né? Que não pensam no próximo, pensam só em si mesmo.
Se precisar de eu matar fulano, pode pegar 100 mil reais dele, é isso que eu vou fazer, eu quero saber. Eu quero ser próspero, eu quero ficar rico e eu quero isso. Avareza. Avareza. Avareza também, ela traz assassinato. Quem era a mulher que era avarenta? Quem é a mulher que era avarenta? A mulher do rei Acabe. Jezabel, ela matou Nabote por causa do terreno que ele não queria vender. Tem uma música assim, quem já ouviu essa música? Quem já leu essa passagem? Então o rei Acabe fez uma proposta para Nabote de uma herança que ele tinha recebido do pai dele, e o terreno era muito bom e era de frente do palácio de rei Acabe. Mas é uma terra boa, uma terra fértil. E aí Nabote falou, não vendo, porque é de herança do meu pai, isso aqui é sentimental, não vendo. Mas a mulher, por avareza, ela era avarenta, escreveu uma carta, ela mesmo escreveu uma carta, selou com o anel do rei e mandou para ele. Ele não aceitou, e aí pegou e morreu, mataram ele. Então, glória a Deus. Outro causa aqui, outro problema. Presunçosos. Os homens são presunçosos, né? Então é outro problema que tem. Soberbos. Os homens são soberbos. Blasfemos de tudo. Blasfemos até de Cristo, blasfema de Deus e até do Espírito Santo. E tem um problema nessa blasfema. A Bíblia diz que nós podemos blasfemar de Deus e do Filho. Mas quem blasfema do Espírito Santo não tem salvação nem hoje e nem no porvir, nem no futuro, nem no porvir. Já está condenado. Por que isso? Porque o Espírito Santo é que tem a tarefa de nos convencer do pecado, do juízo e do julgamento de Deus. Se o Espírito Santo não convencer o homem, se o homem não aceitar todas as oportunidades que o Espírito Santo dá a ele, ele está condenado a ficar separado de Deus, aí o inferno. Não tem salvação para ele, porque não aceitou ser convencido pelo Espírito Santo. Desobedientes os pais e as mães. Aí tem outro problema. Por que o mundo está de mal a pior? Por que os jovens estão morrendo? Por que tem muito assassinato de pessoas jovens? Porque são desobedientes seus pais e as suas mães. Preferem ouvir as pessoas lá de fora. Preferem ouvir os colegas lá de fora. Os coleguinhas que tem 15, que tem 14 anos, que não viveu nada, que não tem experiência de nada, e o filho que não assume responsabilidade com aquele outro jovem, não tem responsabilidade, não tem laço, não tem sentimento nenhum. Se morrer, morreu mais um. Deixe de obedecer os pais que sustentam, que criam, que luta, que tem uma vida para obedecer as pessoas lá de fora. Aí dá problema. Há um cego guiar outro. Como diz Jesus, um cego não pode guiar outro, porque senão os dois caem no buraco. Um cego vai guiar outro, dois jovens. Eu falo que o jovem não sabe de nada. Não pensa que sabe não, senão vai dar para o mundo. Tem armadilha nesse mundo para todo lado. E é por isso que o Deus criou uma pessoa madura, deu a ordem a uma pessoa madura, um homem maduro e uma mulher madura para gerar os filhos, para que eles vão ter condição de orientar eles com a experiência de vida que tem, com a sabedoria que recebeu dos anos. Tem coisas que a gente aprende só com os anos passados. Tem coisas que hoje, antigamente, nós achávamos que era certo, mas hoje, na flor da idade, a gente vê que aquilo é tudo laço do inimigo. Você pode ver que os filhos que eram mais obedientes sobressaíram mais, conquistou mais coisas, viveu longe de problema, sofreu menos na vida, porque foi obediente. A desobediência gera consequência.
E os filhos hoje estão desobedecendo os pais, e aí a consequência vem. E quando a consequência vem, como vai pegar? Na casa do pai. Olha o filho pródigo. O filho pródigo estava na casa do pai, tinha tudo na casa do pai. Mas só que lá na casa do pai tinha regra. Ele tinha que obedecer às regras. E não queria, ele cansou de obedecer às regras, pensou, agora eu já sei o que eu vou fazer. Vou pedir a minha parte de herança e vou para um país bem distante dos olhos do meu pai. Está bem distante dele, que lá eu vou tocar a vida do jeito que eu quero, sem ter que falar, sem ter que dar satisfação, vou fazer do meu jeito. Foi para um país distante. A Bíblia diz que ele foi para um país distante dos olhos do pai. Às vezes nós queremos ficar distante do olhos de Deus, né? E vai distanciando, andando no nosso caminho, a gente acha que está certo e vai caminhando, mas não vai dar certo. E quando ele chegou naquela cidade com a herança do pai, estava com saúde, estava com a força toda, estava novo na cidade, quem sabe um jovem descolado, quem sabe um jovem engraçado que fazia graça, todo mundo foi se juntando a ele, e tudo bem, mas acabou o dinheiro, acabou a saúde, não tinha nada para comer, emprego não achava, os amigos, ó, aí eu não falo dos amigos mais, pois parou tudo. E aí ele pensou, e eu estou com fome e não tenho de comer. Arrumou serviço numa fazenda de porco e que criava porcos. E aí tem um problema, porque era impuro. Judeus não mexem com porco, judeu não cria porco. E ali ele foi trabalhar justo nesse lugar, que sobrou para você isso aí. Você vai comer, você vai ficar no meio dos porcos aí. Você vai ser impuro. Você vai ficar no meio dos porcos. Vai ficar no meio dos porcos. E não tinha o que? E não tinha o que comer. Não tinha o que comer. Ninguém dava nada de comer. E ele pensava em comer as bolocas dos porcos. Mas o patrão dele falou, não, essa comida é para os meus porcos. Eu preciso de engordar ele para me vender. Agora eu vou dividir a comida dos meus porcos com você. E ele pensou, agora eu já sei. E rapaz, e eu que fiz uma coisa errada. Lá na casa do meu pai, que era bom. Tinha uma caminha quente, tinha comida. Eita. Até os empregados do meu pai, que está lá, o servo do meu pai, está melhor do que eu aqui. Já sei o que eu vou fazer. Irei novamente. E direi, pai, pequei contra ti e pequei contra o céu. E já não sou digno de ser chamado teu filho, porque eu desobedeci, eu desonrei o Senhor. Mas me aceita, pelo menos como seu servo. Porque o seu servo é melhor que eu. O seu servo está passando melhor que eu. Eles têm uma caminha quente para dormir, eles têm comida, têm água limpa, tem tudo. E o pai já estava esperando ele. O pai já estava esperando ele com o bezerro gordo. Na hora que ele saiu, o pai já falou para o empregado, cuida daquele bezerro lá, cuida daquele bezerro lá e engorda ele que meu filho vai voltar. Ele vai voltar diferente. Às vezes nós precisamos deixar nossos filhos ir. Às vezes eles voltam diferente. O mundo, a minha avó sempre falava comigo, a escola do mundo vai te ensinar. Ah, mas eu passei um lugar, viu, nessa escolinha do mundo aí, viu? Passei fome, igual filho pródigo, fui lá para o Alice Baião, não fui muito longe, não saí daqui, fui lá para o Alice Baião, vendi o lote, aí estava com o dinheirinho no bolso, ó, cheio de dinheiro. Depois acabou tudo, a minha prima queria me jogar para fora da casa e arrumou aquele bagunção todo. É a mesma coisa do filho pródigo. E eu voltei para onde? Não voltei diferente, não, voltei a mesma coisa, a mesma arrogância, brabo, querendo saber de coisas que eu não sabia, teimoso, debaixo de vício, voltei para lá. Sem luz nem cá, não tinha luz assim não. Comida na lata também não tinha. Paz eu não tinha. Pé dentro da pinga, dentro do cigarro eu não tinha. E aí o que acontece? A escola do mundo está tratando comigo. Você sabe como é que Deus tratou comigo para mim estar aqui hoje? É com chuchu. Tinha um pé de chuchu no sumo. Lá em casa não tinha nada para me comer. Às vezes eu comia chuchu com fubá. Você já viu? Você comeu? Chuchu. Aí eu comi. Comi e falava, graças a Deus.
Graças a Deus. E vinha uma mãozada d'água na torneira do banheiro e enchia a barriga e pulava. Tinha dia que minha barriga estava fazendo cada barulho e eu ficava até preocupado dos outros passando na rua e ouvindo. Não tinha nada para me cuidar, cada ronco. Mas Deus tratou comigo, a escola do mundo tratou comigo. Quem tratou comigo foi Deus. Deus falou, Marcos, você coloca você no lugar, ou o seu me coloca. Não tema não, jovem não tema não. O jovem que vai ouvir esses vídeos aqui não desobedece seus pais, suas mães não, que vai dar ruim em vocês. Vai dar ruim. A escola do mundo ensina. Alguns estão na cadeia, alguns já partiu, já está na sepultura, outros já está queimando lá no inferno, porque desobedeceu. E o primeiro mandamento de Deus com promessa para os filhos é: filhos, obedece seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento de Deus, para que tudo corra bem, para que seja prolongado seus dias na face da terra. Honre pai e mãe. Se temar, você está temando. Eu falei para minha esposa hoje. Quando a mulher está passando na frente do homem, ela está passando na frente só do homem, ela está passando na frente de Deus. Quando o homem não honra a mulher, ele não está desonrando só a mulher, ele está desonrando primeiro Deus. Quando o filho não honra o pai e a mãe, ele não está desonrando só o pai e a mãe, ele está desonrando a Deus. Porque tudo vem de Deus. Salva Denante, tudo vem de Deus. Tem regra. A gente não vai fazer do jeito que quer. Tem regra até na cadeia, nos hospitais tem regra, no banco, na lotérica, tudo tem regra. Aí nós vamos levando a vida espiritual, fazendo o que nós queremos, dá problema. Então, os filhos, vamos continuar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu perdi um pouco de onde eu estava, tem minha vida. Me ajuda aí. Já achei. Ingratos. Pessoas que têm ingratidão. Ingrato. Versículo 3. Versículo 2. Ingrato. Tem muitas pessoas ingratas aqui, que você ajuda, que você abençoa, que você faz tudo, e depois a ingratidão. Fica com raiva da gente. Eu falo com minha esposa que parece que o Satanás é nós. A gente ora para as pessoas, a gente vai porque Jesus, a gente não está fazendo por causa das pessoas, só por causa das pessoas, está fazendo porque nós aceitamos o nosso Senhor Jesus como nosso Salvador, e Ele já deu uma ordenança para nós, que era para nós fazer. Nós sabemos o que nós temos que fazer e nós temos que fazer. Mas as pessoas, a gente ora, vai de madrugada, vai qualquer hora e ora, e isso é de Deus. Nós fazemos isso com amor. Mas as pessoas, às vezes, depois viram inimigo nosso. É ingratidão isso aí. As pessoas não abençoam tudo, menos aqueles que fez algo para ele. Mas Jesus também já passou por isso. Jesus passou. E Jesus falou: se amar você, se amar a mim, vai amar você. Se rejeitar a mim, vai rejeitar você. Se for ingrato comigo, vai ser ingrato com você. Porque nenhum aluno é mais importante do que o professor. Parece que é nós que somos Satanás. As pessoas se falam, não. Mas a graça de Deus, ele continua firme. Né? Passa lá perto de casa, passa até escondido. Alguns passam até escondido para ele morrer. Se ele que ligava para nós de madrugada, qualquer hora, nós estávamos lá. E nós vamos, é a mesma coisa. Nós vamos se mesmo, se chamar, mas não. Né? E até se não chamar, se a gente perceber que o trem está feio, a gente oferece para a gente ir, porque nós não estamos debaixo da ordenança do homem, nós estamos debaixo da ordenança de Deus. Mas isso causa tristeza da gente, porque nós temos sentimento, nós temos carne, nós temos sentimento. Então, é ingrato. Profano. Pessoa que é profana, que faz todo tipo de pecado, profana aquilo que é sagrado, profana o nome de Deus, profana o nome de Cristo, profana o nome do Espírito Santo. Profana. Deus não tem parte com os profanos. Deus não tem. Deus tem parte com os justos, com os leal, né? Profano. Outro sem afeto naturais.
sem afeto naturais. Não tem afeto naturais por ninguém. Não tem afeto, não tem amor por ninguém. Para a pessoa, tanto faz. Mata aquilo, mata até a mãe, bate no pai, bate na mãe. Não tem afeto. Não tem afeto nenhum. Não tem amor nenhum. A mãe, mas o pai é uma coisa de um estranho. Não tem afeto nenhum por ninguém. Tanto para a ganância, como para a agressão física, não tem afeto por ninguém. Mata os outros, matam a formiga. Não tem afeto por ninguém. Sem afeto. Sem amor. Irrepreensível, que não aceita a repreensão de jeito nenhum. Pode estar errado que quer estar certo. Irrepreensível, não aceita de jeito nenhum. Quem era irrepreensível na Bíblia? Os fariseus. Os fariseus, saduceus, fazendo tudo errado, mas não aceitava a repreensão. Portanto, João Batista teve que falar para ele: o machado está ao pé da árvore. Toda árvore que não produz bons frutos era cortada e lançada no fogo. E era para isso que João Batista estava falando. Porque eles veio para ser batizados. João Batista falou: ninhada de cobra venenosa. Acha que vai escapar do grande e terrível dia do Senhor? Não diga que vocês são filhos de Abraão, mas faça coisas que mostram que vocês arrependeu dos seus pecados. E aí vem que eu batizo você nas águas. Porque depois de mim tem outro que é mais importante do que eu, a qual eu não sou digno de carregar a sandália. Esse batizará com o Espírito Santo e fogo. Então, irrepreensível. Tem pessoas que não adiantam. Tem pessoas que você fala que ele vai para a direita, ela vai ter outro para a esquerda. Muda isso, não muda. Tem 50, 100 anos que você está pelejando. Tem filho assim, tem mulher assim, tem homem que é assim, tem jovem que é assim, tem pastor que é assim, tem pessoas que estão na igreja que é assim também. Irrepreensível. Não tem jeito. Não tem jeito de mexer. Jesus passou por isso, gente. Jesus passou por gente assim. Passou. Judas é um que foi irrepreensível. Judas andou com Jesus 3 anos. O mesmo ensinamento que os outros discípulos teve, ele também teve. Mas ele não aceitava a correção. Irrepreensível. Tem gente que é teimoso, mas tem gente que é teimoso que aceita. É o caso do Pedro. Pedro era teimoso, diariamente ele estava interrogando Jesus, querendo saber mais que Jesus. Portanto, quando Jesus falou que ele ia ser crucificado, que ele ia ser humilhado, que ele ia ser espancado, ia ser crucificado, ia ser sepultado, no terceiro dia ele ia ser ressuscitado. Pedro falou: não, que Deus não permita isso. Isso é bom que Deus não deixa. Pagar de mim, Satanás. Mas depois ele arrependeu. Depois ele entendeu, ele aceitou aquela repreensão e seguiu firme os caminhos de Jesus. É por isso que a gente não sabe. A gente não sabe quem vai ser salvo. A gente sabe por algumas obras, mas tem muitas pessoas que hoje não têm a salvação, mas vai aceitar a repreensão. Vai aceitar e vai ter a salvação. Aceitar a repreensão da palavra de Deus e vai ter a salvação. Muitos que estão aqui agora, no meio de nós, muitos que aceitaram Jesus, que está marchando firme, não, naquele dia vai estar de fora, vai abandonar, vai desistir, vai voltar para trás. E muitos que estão na igreja que não muda. Tem gente que está na igreja que não muda também, fica lá, tranquilo. Quem roubava continua roubando, quem mentia continua falando mentira, só não fala perto do pastor e perto dos irmãos da igreja. Mas fora está falando uma coisa, tocando a vida de uma coisa. Não vai ter salvação. Porque aí tem funcionário que é assim, só trabalha perto do patrão. Longe do patrão sempre, tá? Quando o patrão chega, fica doideira, ó. E fala do outro funcionário, aí que o funcionário está parado ali, tá? Irrepreensível, não aceita a repreensão. Tem pessoas que não aceitam a repreensão de jeito nenhum. E se não aceitar a repreensão, não tem. Certa vez, Deus criou Adão e repreendeu Adão. Ó, você pode comer tudo da alma, mas dessa água não come. Adão, por um tempo, ele foi e aceitou aquela repreensão. Mas depois ele foi e abandonou aquilo.
Saul. Tem muitos que abandonaram o próprio Judas mesmo. Muitos, Ananias, mas Safira. Então, muitos que abandonaram a repreensão, que abandonam a repreensão da palavra de Deus, não tem salvação. Repensa, vamos agora. Caluniadores, pessoas que gostam de fazer calúnia contra o outro. Fazer calúnia é só para arrumar confusão, só para arrumar problema. A pessoa não tem intenção nenhuma de ajudar o outro, só fala só para causar mais problema. É a mesma calúnia, é a mesma fofoca, fazer fofoca do outro. Não tem intenção de ajudar, não, só para dar. E aí essas pessoas também não agradam a Deus. E está nos últimos tempos. Tem muitas pessoas que morrem aí, ou uma pessoa mata a outra por causa de uma calúnia, uma conversa inventada, por causa de uma fofoca. As pessoas, por isso que a gente não pode ficar na casa do outro à toa. A gente tem que ir na casa das pessoas com propósito. Você vai fazer uma visita, você faz ali, todo dia na casa da pessoa. Aí começa, fulano fala assim, fulano fala aqui, fulano fala aqui. Você sabe daquilo ali, você sabe daquilo na casa. Aí começa a caluniar a vida do outro. E às vezes a gente não tem estrutura para falar, não quer saber nada. Eu vim para bater um papo com você, para nós falar da nossa vida, falar das coisas dele. Se nós estivermos falando, nós temos que falar com ele. Falar com ele, para tentar ajudar ele. Falou, irmão, você está acontecendo isso com você? Mas aqui, você não. Às vezes não quer, porque a pessoa não tem intenção de ajudar o outro, tem intenção de não deve mais. Calúnia. Vamos lá, mais aqui, deixa eu ver o recado. Calúnia. Aonde que está aí? 3, ser afeto, calúnia. Incontinente, não tem continuidade. Não tem continuidade naquilo que pega para fazer. Para a gente seguir Jesus, a Bíblia diz que nós temos que seguir até o fim. Tem uma constância, tem uma continuação nas coisas de Deus, incontinência. Então a pessoa não continua nada. A pessoa chega na igreja, agora vai. Quantas pessoas já entrou na igreja e falaram, dessa vez vai, dessa vez eu vou ficar firme. E eu quero ficar igual o Senhor, eu quero expulsar demônio, eu quero ficar igual a missionária. É assim. Mas depois, quando vai chegando o dia, vai chegando os cansaços, ao dia de culto, começa a faltar de culto, não tem uma continuação naquilo. Às vezes a gente começa um propósito, a gente começa até com aquilo no coração mesmo. A gente começa até com um desejo verdadeiro no coração de continuar, porque a gente sabe que o único jeito da gente morar no céu é seguir Jesus pelo caminho, que Ele é o único caminho. Mas a gente começa, mas é a dificuldade que vem, o cansaço, o frio, os problemas que a gente tem de família, os problemas de enfermidade que dá, as dúvidas que vem aqui, a seta que Satanás lança, as dúvidas, como é que é? Aí para. Mas por serviço não para. Do serviço não para porque tem a conta de luz, tem o gás, aí tem a internet para pagar, aí tem o aluguel para pagar, e a armada ficou vazia. E rapaz, aí tem que vai assim mesmo. Mas para as coisas de Deus não vai, porque não coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. As coisas de Deus se dá um pouco, se não dá um pouco. E eu falo a verdade, eu tenho compromisso com a igreja que Deus colocou na minha mão, com o serviço que Deus colocou para mim fazer. Eu tenho que fazer. Pode ter gente ou não pode ter gente, eu tenho que estar fazendo. Mas pessoas às vezes têm até um chamado no ministério. Pessoa às vezes foi até separado com a obra, mas vai quando quer. Vai quando quer. Não tem uma constância. Não tem uma constância, pastor. E é difícil, não é fácil. Tem dia que a gente vem para aqui, mas a gente vem do lado de baixo desse ar. Mas quando chega aqui, o Espírito Santo, Deus testa a gente.
Deus testa a nossa fidelidade, a nossa lealdade. Deus não é brincadeira, não. A Bíblia diz que aquele que pega no cabo da arado não pode olhar para trás. Porque senão, só entende arado, né? Só entende arado, né? Porque senão sai fora do risco. O arado tem que trabalhar no risco certo. Fica fácil, pão firme e caminhar firme mesmo. Porque senão vai fazer na risca do fora. Aí não dá. Tem que ficar firme. Constância. Nós precisamos ter constância nas coisas de Deus, perseverança, persistência, porque ainda de nós ter a dificuldade nossa da carne, do cansaço, do desânimo, às vezes enfermidade, às vezes problema na família, às vezes tem um probleminha com o marido, mas a esposa, às vezes está com o filho, está com um probleminha, mas a gente tem que ter constância. E ainda tem o Satanás aí, né? E o Satanás que nós esquecemos, que está doido para tirar nós do caminho. Satanás. E o Satanás que não sai da nossa cola. E o Satanás que sempre apresenta uma coisa mais fácil para nós. Que não precisa ir na igreja todo dia, não. Para que isso, rapaz? Não precisa você ficar aqui na igreja, não. Para que ler a Bíblia? Não precisa ler a Bíblia, não. E quando a gente pensa em ler a Bíblia, que chega outra coisa na nossa cabeça, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Às vezes você pensa em orar. O Espírito Santo fala, aí vai orar um bocadinho. E você, aparece um chama, você na janela, outro chama, você mexe com a coisa, tem muita coisa para fazer. Aí a oração vai ficar para lá. Aí Jesus chamou Marta e Maria, certa vez Jesus chegou na casa de Marta e Maria. Marta atendeu Jesus. Falou, Jesus, eu estou sufocada de serviço. Pode fazer o seguinte, só fica aí na sala, só senta aí na sala aí que eu vou cuidar das minhas panelas, eu vou cuidar das minhas roupas, eu vou cuidar das minhas coisinhas ali, só fica aí sossegado. Jesus sentou. Com um pouco veio Maria, o Senhor está aqui na minha casa, ó. Uai, eu vou tirar umas dúvidas com ele agora. E que bênção, Jesus. Que visita mais importante que nós recebemos. Sentou os pés dele e está lá, faz pergunta, como é que é o reino do céu? Quando vai chegar isso? Quando vai chegar aquilo? E Marta olhando, escutando lá da cozinha, falou, minha irmã está lá? Não me está me ajudando. É errado, a tia está me ajudando. Chegou e interrogou Jesus, falou, Senhor, o senhor não se importa dessa preguiçosa minha irmã? Dessa que não faz nada, está sentadinho aos pés do Senhor aí, enquanto eu fico todo o serviço da casa? Ele falou, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte. Porque o ensinamento que ela está recebendo aqui, ninguém mais tira dela, nem o Satanás, nem ninguém. Agora, o ensinamento que você traz, tira disso aqui, ó, traz autoridade para a sua vida, traz vida eterna. Traz vida eterna, traz sabedoria, não sabedoria da terra, sabedoria do céu. Traz autoridade do céu para a sua vida. Mas o Satanás, ele sabe disso. E ele vai mover com toda a força dele para não deixar que você envolva com isso aqui. Porque isso aqui é o pior inimigo do Satanás. Isso aqui. Se o Satanás pudesse escolher uma coisa para tirar dessa terra, imagina o que ele ia tirar. O que ele ia tirar dessa terra? Ele ia tirar essa palavra. Porque essa palavra é a única fonte do homem ter a comunhão com Deus aqui na terra. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito do homem ter uma plena comunhão com Deus, conhecer as coisas de Deus, a não ser essa palavra. Jesus trata essa palavra como pão e como água. Dois alimentos que o homem precisa. Satanás sabe disso. Por isso que ele tem uma doutrina, não precisa ir na igreja. Vai orando em casa, vai ficando em casa mesmo, que não precisa ir. É isso que tem a doutrina. Então o que acontece? Onde é que eu parei? Inconstância. Cruéis. Homens cruéis, crueldade, que não tem misericórdia, que mata criança, que estupra, que faz o que quer fazer. Não tem limite. Crueldade, cruéis. Homens cruéis. Não tem misericórdia da mulher, não tem misericórdia da criança, não tem misericórdia de nada. É ele e pronto. Atravessou no caminho, falou uma coisa que não agradou, é assim. Homens cruéis, não está assim mesmo. Não está assim. Não está assim.
uma discussão boba aí, ó, tá. Assim. Pode da aparência do mal, pode ir para longe. Então vamos lá. Tu és sem amor para com os bons. Os bons, ninguém tem amor por os bons. Os bons é tratar como bobo. As pessoas que fazem bondade. Você é bobo demais, ajudar para a pessoa ali, rapaz, porque a pessoa não vai nada. Você é bobo demais. Mas Jesus nos ajudou quando nós não prestava. Jesus, ele teve misericórdia de nós quando nós não valia nada. Quando nós não queríamos ele, quando nós não amava ele. O amor, que eu vou falar aqui, o amor não depende da outra pessoa te amar. O amor não depende. O amor de Deus, o amor da terra, o amor de casamento depende. Eu tenho que amar minha esposa e ela tem que me amar, senão não dá certo. O filho, a mãe tem que amar o filho tem que amar a mãe, porque senão não dá certo, dá problema. Mas o amor de Deus, o amor do céu é um amor incondicional. É um amor para salvação. É o amor que Jesus amou todas as pessoas. Todas as pessoas amam Jesus? Mas Jesus ama. É um amor que não tem condição. Enquanto nós estivermos vivos, esse amor ele está para nós aqui na terra. Se nós amamos ou nós não amamos ele, ele está nos amando. Mas esse amor vai chegar a um ponto. Vai chegar a um ponto que vai acabar isso aí. Aí Jesus vai colocar na balança. Eu te amei, eu sei que você fez. Qual é a sua glória? Eu te amei 50, eu te amei 80 anos na terra. Te sustentei, te di muitos livramentos. E qual as suas obras? Qual as suas obras aí? Qual as suas obras, hein? Qual as suas obras? A obra é tudo ruim. A obra é tudo ruim. Aí, como é que vai fazer? Minha mãe falou hoje, todos são filhos de Deus. Eu falei para ela, eu nunca falei. Não, você não fala não. Mas eu falo que filho dele é aquele que obedece a ele. É, aquele que aceita Jesus como seu Senhor. E aceitar Jesus é obedecer os mandamentos dele. A Bíblia diz que quem diz que ama a Deus e não obedece seus mandamentos é mentiroso. Vê como é que é? A palavra. Mas isso é falta de conhecimento. Falou por falta de conhecimento. Não é que ele é ruim. É falta de conhecimento. Por isso que a gente tem que estar na igreja onde tem ensinamento. Tem pessoas que se chegaram na maioria das igrejas, eles acham que todo mundo é filho de Deus. Né? Todo mundo vai para o céu. Deus é bom. De fato, Deus é bom. Mas e nós somos bons? Aqui, ó. Sem afeto para com os outros. Sem afeto é sem amor para com os bons. Então, as pessoas, esses homens que estão falando aqui, que têm essas características, não têm amor para com os outros. Nem com filho, nem com mulher, não tem amor por nada. Vai fazer, só pensa só neles. Vai destruir tudo que põe a mão, destrói. Se a pessoa for boa, a pessoa sofre na garra dessa pessoa. E por isso que Jesus falou, pode ir fora. Jesus era bom ou era ruim? Então por que ele sofreu o que tem? Porque os homens eram ruins para com os bons. Não tinha misericórdia. O único bom que tinha na terra era Jesus. Ele fala que são violentos. Violento. É verdade. Traidores. Traidores. Tem muitas pessoas que traem. O homem trai a mulher trai o homem. Trai o amigo, trai na empresa. Fazendo tudo. Você faz um negócio com a pessoa, com pouco a pessoa passa a perna, você te traiu, você fica sem nada, e eles não estão preocupados com isso. Traidor. Obstinado. É obstinado a fazer o mal. Faz plano, faz projeto. Tem ambição em fazer o mal. Obstinado. Tem força para fazer o mal. Projeta o mal. Faz de tudo para fazer o mal. Obstinado. Orgulhoso. Tem muitas pessoas que são orgulhosas aí, não? Na terra. Orgulho, ó. Soberbo e orgulho. Orgulhoso. Veste uma roupinha, pisa no outro. Por isso que Deus deixa alguns crentes, alguns cristãos, Deus não dá nada, Deus não abençoa com nada. Porque se ele abençoar a pessoa humilha o outro. Então tem
tem que ficar na rédea, assim, Deus vai levando a rédea para a salvação daquela pessoa. Porque a pessoa não pode ter nada que quer pisar no outro. Então tem que andar debaixo do sapato. Tem que andar devagarinho, arrastando, vai chorando. Deus só vai dando só para comer, só para beber, só o necessário, porque se dá um cadinho, a pessoa não vai abençoar os outros, vai humilhar. Não pode, não, tem que ficar só aqui. Onde é que eu parei? É doido, orgulhoso. Mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Eita, Deus. Tem homens que é mais amigo dos deleites, das coisas passageiras, do que amigo de Deus. A amizade com Deus fica longe. Não foge de Deus. Não quer nada com Deus. Se falar com uma festa, lá eu vou. Uma bebedeira, lá eu vou. Pro jogo, eu vou. Para assistir Atlético e Cruzeiro, eu vou. Para assistir Flamengo, eu vou. Mas para Deus, eu não vou. Paga dinheiro caro para entrar no campo de futebol. Mas para a obra de Deus, ele fala assim, Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é o presidente do clube lá, né? A Anitta vem aqui, eu vou. Se vir Leonardo, eu vou. Leonardo já foi embora. Né? Eu vou. Mas se para a igreja, eu não dou. Nós estamos querendo fazer um congresso aí, ou coisa difícil para a gente mexer. Se for outra coisa, vai no show de funk, paga carro para ir, paga dinheiro para entrar lá, dança, bebe, gasta dinheiro tudo, pega dinheiro emprestado, fica devendo, faz até empréstimo no banco. Mas para Deus, não. Para a obra de Deus, não dou. É mais amigo dos deleites do mundo do que amigo de Deus. O jovem, até os velhos mesmo, mais amigos dos deleites da terra, as coisas que dão prazer aqui na terra, prazer passageiro que mata. Eu também já fui assim. Igreja para mim, meu filho. Teve um dia que eu vi minha avó com um envelope de dízimo lá em casa, eu fiz só, rodei a baiana, como diz o outro, eu rodei a baiana. Ele dava um paquete tanto, falei, não, pô, tá errado isso aqui. Ele está cheio de dinheiro lá, e a senhora vai pegar dinheiro e vai dar para ele ainda? Ela falou, senta aqui, meu neto, senta aqui. Aqui. Você também trabalha, não trabalha? Eu falei, trabalha. E você faz o que com o seu dinheiro, eu nem sei. Você não compra uma pedra de sal aqui para casa. Você não compra uma pedra de sal aqui para casa. E eu já estava por aqui, ó. O irmão da igreja. E pegou o envelope lá. Para que foi levar o envelope lá para casa? Não precisava de envelope, tudo andando de carro. E nós andando a pé lá. Ela falou, então, você trabalha com seu dinheiro, você ganha seu dinheiro. E você não faz nada, então eu nem sei o que você faz com o dinheiro. E você acha que eu ganhei esse ganhão meu? Você acha que eu ganhei esse ganhão sem trabalhar? Eu também trabalhei muito e recebi esse ganhão. Então vamos fazer uma coisa. Você cuida do seu que eu cuido do meu. E o meu dá para mim. Dá para a igreja, dá para mim até sustentar o seu. Aí o bicho ficou bravo. Aí eu fiquei mais bravo. Aí quando eu tive crente, eu já não gostava de crente. Aí o crente ficou pior. Mas hoje eu entendo. Hoje a luz divina, ó, bateu na minha cabecinha, hoje eu entendo. Deus, de fato, Deus não precisa de dinheiro. Mas Deus usa uma pessoa para abençoar a outra. Essa Bíblia aqui eu não comprei, não. Eu ganhei ela. Alguém comprou. Alguém comprou, alguém que tinha um amor no coração, comprou e doou. E ela chegou até mim. Eu fui para aquilo quando eu pagava um salário dele. Não tinha dinheiro nem para tudo, nem para estudar. Alguém pagou. Alguém que tem um amor pela obra de Deus. Alguém que tem um amor maior do que amor por deleite da carne. Para satisfazer o desejo da carne, falou, não, eu vou abençoar, porque esse é um projeto bom para salvar uma alma. E nós temos que ter isso. E não é só dinheiro, não, é conversa, é pegar a palavra, é fazer uma visita. Isso é que é amar Deus. Porque Deus não precisa nosso amor, não. Deus precisa. Antes dele criar todas as coisas, ele era Deus. Com nós, tem uma música, se nós quisermos, ele é Deus. Se nós não fizermos, para mim ele é Deus. Para ele, tanto faz. Mas nós provamos que nós amamos a Deus, é quando nós amamos o nosso semelhante, abençoamos o nosso semelhante, importando com o nosso semelhante, pregando a palavra com o nosso semelhante, repreendendo o nosso semelhante, corrigindo, exortando, chamamos, amamos, aconselhando. Isso que é o amor de Deus.
Então, vamos lá. Orgulhoso, amigo mais competente, amigo de Deus. Tendo apreciação de piedade, tendo aparência de piedade. A pessoa chega na igreja aqui, ajoelha, glória a Deus, aleluia. Mas Deus já sondou o coraçãozinho dele muito tempo. Deus já sondou o nosso coraçãozinho muito tempo. Cheio de mágoa, cheio de ódio, inveja. Ele foi tendo uma macumba lá, fazer uma macumba, destruir um casamento, e chega na igreja, tendo aparência de piedade. Tendo aparência de ovelha, mas por dentro é lobo feroz. Tem muita gente assim. Então nós não podemos prestar, nós temos que prestar atenção no surto que a pessoa produz. No surto, não é o que a pessoa fala glória a Deus, a pessoa está dando glória a Deus, irmão. Fala em língua, vocês ganham, roda, pula, faz isso tudo aí. Mas o surto, Jesus ensinou. O surto, nós temos que conhecer a ave. Porque a ave boa não pode produzir fruto mal. Assim também a ave mal não pode produzir frutos mal. Pode até parecer. O discernimento do Espírito que nós precisamos na igreja, para nós identificar o que vem de Deus e o que vem do mal. Mas negando o efeito, o eficaz dela, desses afastai. Então a pessoa parece que é cristã, mas nega o eficaz do Evangelho, nega o eficaz das boas obras, nega o eficaz do amor, da piedade, nega o eficaz da humildade, da transparência, nega tudo isso. E dessas pessoas, pode fora, porque vem disfarçado igual camaleão, cada lugar está com uma cor diferente. E aí, o que acontece? Isso vai causar mal para a gente. Isso é para tirar a gente do caminho. Porque essas pessoas não são de Deus. Essas pessoas, Deus ama eles. Mas essas pessoas abrem a porta para Satanás. Essas pessoas não é amigo de Deus. Essas pessoas não têm prazer nas coisas de Deus. Pode ir fora, porque senão vai te dar problema. Vai te colocar você em problema, vai esfriar sua fé. Você tem que ir nessas pessoas só para pegar o Evangelho. Não senta na mesa, não. Não senta na roda com ele. Senta na roda não, porque senão vai começar. Por que isso? Não precisa disso aqui não. Com pouco começa a te convidar para outras coisas. Igual a Eva. A Eva sentou na roda da serpente lá. Do Satanás. Do mal. Porque tudo era mal para eles. Porque Deus falou, não come desse fruto não. O que a Eva fica fazendo lá, rodeando? Satanás falou, epa, aqui tá bom, ela está no lugar certo. Ela está com vontade de comer aquele fruto, ela está rodeando demais. E, rapaz, agora já fez. Jesus também. Jesus no deserto. A Bíblia diz que Jesus ficou em jejum 40 dias e 40 noites. Ele teve fome. O Satanás está lá de bituca falando aí, vamos ver o que vai. Ai, tá bom, mano. E Jesus não falou, eu estou com fome, né? Está andando assim, ó. Aqui, Satanás acompanha ele, está com fome. Tá? Agora já sei como é que eu faço. Satanás nos observa. Você está com fome de quê? Com fome da palavra? A única fome de nós devemos ter dessa palavra. Porque senão ele apresenta o caso que você quer. Se for mulher, toma. Se for um homem, toma. Se for bebida, toma. Está fora da posição? Mas a Bíblia diz que nós devemos, o nosso prazer deve estar na lei do Senhor. E nessa lei, meditar dia e noite. Mas as pessoas não têm. Tem crente que faz um rodeio, ela está lá dançando e pulando e está fora do habitat natural. Satanás está dizendo, eita, a pessoa saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Não deixou ele dar essa palavra, não. Jesus fica batendo, mas ele fica lá de fora. E os deleites, ó, que dentro. O deleite da carne. E Jesus fica lá fora. Então vamos lá, para nós terminar aqui, né? O tempo está avançando. Porque desses numerosos são os que se introduz pelas casas e leva cativo mulheres nércias, carregadas de pecado, levando-os a vários
a várias concupiscências. Então, o que acontece? Esses homens, eles entram em casa, pegando heresia, com conversinha, e levam muitas mulheres à destruição. Mulheres que são pecaminosas, mulheres que cheias de pecado, cheias de desejo da carne. Então, o que acontece? Leva elas, né, à concupiscência da carne. A Bíblia está escrita aí, não? Está escrito? Leia aí para nós, um segundo, o versículo 6. Pode ler. Espera, deixa eu pegar o microfone para você ler. Você lê mais alto. Lê mais alto. Lê alto. Lê o som bom, que a gente tem que mostrar, porque depois fala que a gente está falando com o resto. Isso. Liga. Glória. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Amém. Até aí. Então, pode ler. Lê também, estudante. Lê também. Por causa da linguagem. A linguagem da sua é diferente da minha, mas eu vou sentir. Lê. Porque este número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Amém. Então, o que acontece? Isso aqui está falando para quê? É para a pessoa que está no mundo? Esses homens estão lá no mundo? Não, esses homens estão na igreja. Está entrando dentro do púlpito. Esses homens são presbíteros, esses homens são obreiros, esses homens são pastores, esses homens são diáconos da igreja, que entra na casa de mulheres, carregada de pecado, em vez de se pregar a palavra, para combater com esse pecado, leva essas mulheres a ter mais desejo da carne, mais concupiscência do pecado, reforça mais o pecado. Isso aqui é para a igreja. Paulo está escrevendo para Timóteo. Timóteo era dirigente da igreja. Timóteo era dirigente da igreja de Corinto, de Efésio. Ele era dirigente dessas igrejas. Então, Paulo está orientando ele que nos últimos tempos, exortando a corrupção nos últimos tempos. Que nos últimos tempos ia aparecer isso aí. Tanto escândalo de pastor com mulher aí. Tanto escândalo de pastora que diz que é pastora e que não tem pastora, com outro homem, com membro da igreja. É pastor tendo caso com membro da igreja. Porque é isso aqui. Em vez de estar ensinando, está cuidando das coisas de Deus, aí levando o outro a pecar mais. Então isso aqui que está falando. Entra em casa de mulher com desculpa de pregar o evangelho. Então o pastor que investido, não vou falar o nome por causa do respeito que a gente tem, né? E a gente precisa ter, né? Para preservar a pessoa. Mas tem um pastor que investido que disse que chegou numa casa para fazer oração, falou com a filha da mulher: você fica aqui que eu preciso de orar para sua mãe lá no quarto sozinho. Ficou lá mais uma hora no quarto da mulher. Aí, como é que faz? E a Bíblia já orienta que é para andar de dois. Né? Jesus me ensinou, vai de dois. Sozinho não, vai de dois. Então o que acontece? Aí depois fala da conduta das pessoas. Né? A pessoa quer ficar brava. Mas ele não seguiu a instrução bíblica. Não seguiu a instrução bíblica. Por que ele falou para a menina ficar para fora? Tinha que chamar mais gente, vem para cá para você ajudar, cara. Então é desse jeito que dá problema, né? Então, esses homens que têm mais prazer com os deleites da carne do que a Deus.
ama mais o desejo da carne do que a Deus. Esses homens que estão dentro da igreja, que está falando aqui. Está dentro da igreja lá, mas só de fachada. Não tem amor, é traidor, é avarento, é ingrato, desobediente, blasfemo, é tudo isso que está dentro da igreja lá. Um cordeiro, uma ovelha, um cabrito vestido de ovelha, um louco vestido de ovelha. Então, irmão, por quê? É nos últimos tempos. Está acontecendo isso? Você já viu isso passando, né? É direto. Então, isso prova que nós estamos chegando nos últimos tempos. E por isso nós temos que ficar aqui. Vamos ficar de pé para nossas orações? Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pai, hã? É verdade. É verdade. Glória a Deus. Pai justo, Pai santo, Pai poderoso, Pai criador de todas as coisas, Pai que tem um amor pela humanidade incondicional. Nós agradecemos o Senhor nessa noite por essa rica e abençoada oportunidade. Que essa palavra, Pai querido, possa ficar guardada no mais íntimo da nossa mente. Possa, Pai querido, que o Espírito Santo, ele possa falar conosco através dessa palavra. Possa nos dar entendimento da Tua vontade. Possa renovar as nossas forças com essa palavra. Essa palavra possa nos despertar, porque nós estamos perto. Cada dia que passa, nós estamos mais perto do fim. Possa nos despertar ao arrependimento, ao amor sincero, à obediência sincera na Tua palavra. Para que assim, no dia que vier o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou no dia que nós ouvir a voz do Senhor, no dia que acabar a nossa respiração, nós podemos ir para aquele lugar, aquela casa, a qual o Senhor preparou para nós, aonde não vai ter choro, nem tristeza, nem lágrimas, nem sepulcro, nem morte, aonde nós vamos sentir a plena paz, aonde nós vamos, Pai querido, poder ver como o Senhor realmente é, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos guarde debaixo do escolhido do Altíssimo, em nome santo do nosso Senhor e Salvador.